Presta atenção no seguinte cenário. Você é um empresário rico de Miami e é sequestrado por um grupo de fisiculturistas. Logo após isso, você é obrigado a firmar uma série de papéis consolidando a transferência de todos os seus bens e a sua fortuna. Eles tentam acabar com sua vida e quando acham que o trabalho já está terminado, tudo dá errado porque resulta que você continua vivo. Essa é uma história real que terminou na criação, no desenvolvimento de um filme lançado em 2013, dirigido pelo Michael Bay, Pain and Gain, né, que tem várias estrelas do cinema. Hoje vamos contar um pouco sobre a história real que inspirou esse filme. Você não pode sequestrar um cara e levar as coisas dele. Isso é ilegal. A gente pode sim. Victor Kershaw. Mark Schiller, um argentino que desde muito pequeno se mudou para os Estados Unidos. Ele estudou lá, cresceu lá, formou a sua vida lá. Ele era um contador e também especializado em administração de empresas. Teve um tempo que ele foi até a Colômbia para trabalhar. Lá ele se consolidou em uma empresa de petróleo que tinha capitais americanos e logo após uns anos, depois de ter uma pequena fortuna, ele decidiu voltar para os Estados Unidos em 1989, especificamente na região de Miami. Lá ele abriu o seu próprio negócio de contabilidade, no qual foi bastante bem, ele teve um bom sucesso ali e ele aumentou a sua fortuna e com isso ele decidiu se expandir no mundo empresarial e comprou uma rede de restaurantes especializados em sanduíches. Já para os anos 90, ele já era um empresário estabelecido com uma vida boa, com milhões de dólares na conta, não precisava de mais nada. Em 1991, a secretária desse empresário argentino revelou para ele que estava sofrendo com vários problemas econômicos junto com seu namorado Jorge Delgado, um cubano que decidiu fugir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e que também tinha uma grande obsessão que eram os músculos, né? Ele treinava muito e era um frequentador assíduo da academia Sun Gym, que ficava na região de Miami Lakes, a uns 20 minutos do centro de Miami. Na verdade eu me equivoquei, não era o namorado não, eles já estavam casados. Inclusive foi por essa razão que o Mark Schiller decidiu dar um emprego ao Jorge Delgado, que a princípio se consolidou até como uma sociedade. Eles iriam ter alguns projetos juntos, o cubano ia ajudar a desenvolver novos projetos empresariais e até um certo ponto estava indo tudo muito bem. Porém, tudo vai por água abaixo quando Jorge Delgado apresenta ao empresário argentino um outro cara chamado Daniel Lugo. É com esse cara que toda a história muda. Daniel Lugo já era conhecido porque ele foi preso por aplicar alguns fraudezinhos bancários e fiscais em algumas pessoas. Então ele já era um cara que tinha má fama. O Mark Schiller não conhecia ele pra nada, mas desde o primeiro momento ele não achou o Daniel Lugo um cara legal. No entanto, o Jorge Delgado, que apresentou o Daniel Lugo pra ele pra tentar colocá-lo também na empresa e que ele entre no projeto junto com eles dois, o Mark Schiller negou qualquer tipo de relação com esse cara e deixou bem claro pro Jorge Delgado que não tinha nenhum interesse em trabalhar com ele. Porém, o Jorge Delgado era um gym bro do Daniel Lugo e inclusive eles desenvolveram uma amizade muito forte, uma conexão muito forte. Eles todos os dias estavam na academia juntos e quando o Mark Schiller descobriu isso, ele rompeu qualquer tipo de relação com o Jorge Delgado também. Demitiu ele da empresa, pagou a parte dele que ele tinha trabalhado, mas disse que não queria ter relação com aquele Daniel Lugo e no entanto, se ele estava tão relacionado diretamente com ele, então ele também caía pra fora. E foi assim que aconteceu. No filme, o personagem de Daniel Lugo é interpretado pelo Mark Wahlberg. Já o Jorge Delgado, ele é interpretado pelo Dwayne Johnson, The Rock, só que o personagem do The Rock não foi somente inspirado nesse personagem. Existiram outros caras dentro da história que participaram também de toda essa questão, que foram colocados dentro do personagem do Dwayne Johnson para não ser um elenco muito grande a respeito da quadrilha em si. Então, o personagem do Dwayne Johnson é inspirado no Carl Weeks, no Jorge Delgado e também em um outro cara chamado Stevenson Pierre. O Pierre e o Weeks foram participantes no crime, só que não teve muita coisa a falar a respeito deles porque eles não participaram diretamente. Agora, o Jorge Delgado sim. Já o Anthony Mackie interpreta o Adrian Dorbal, que era outro amigo do Daniel Lugo, que inclusive foi junto com ele que começou a ideia de fazer alguma coisa
coisa desse tipo. O Daniel Lugo, que já tinha conhecido o Mark Schiller, já era conhecido também por algumas fraudes bancárias e fiscais, ele tinha um conhecimento ali de certos crimes. Junto com o Adrian, ele foi consolidando a ideia e chamaram o Delgado com a seguinte premissa: todos nós aqui estamos quebrados, você também, por que não a gente dá um golpe no seu ex-chefe que te mandou embora, a gente rouba toda a fortuna dele e ainda vai ser como uma vingança pra você. E o cara aceitou na hora. Foram meses de planejamento para que o crime se concretizasse. Foi até o dia 15 de novembro de 1995 que a gangue de fisiculturistas, como foi chamado, porque todos eram caras bombadões que faziam parte da academia, foi até esse dia que eles conseguiram capturar o empresário. Porém, tiveram muitas outras tentativas que foram frustradas por certos eventos. Tudo isso foi conhecido no dia da audiência, onde os criminais revelaram todos esses detalhes, né? Por exemplo, teve uma noite em outubro, um mês antes, no dia de Halloween, que eles decidiram que seria uma boa ideia se vestir de ninjas, e ali eles estariam caracterizados como uma noite de Halloween, só que aconteceram certas coisas que não animaram a que eles sequestrem como tal o empresário. Teve outra que eles tentaram se vestir como forças armadas ou de camuflagem, assim, e tentar ir diretamente na casa dele, só que quando eles entraram no condomínio, eles viram que tinha um carro que tava dando muitas voltas seguidas ao mesmo tempo no local, então eles decidiram picar a mula e não fazer. Foi até o dia 15 de novembro que eles finalmente conseguiram, e foi do jeito mais simples imaginável do que eles tinham pensado que seria, né? Porque eles simplesmente esperaram o cara sair lá de um dos restaurantes que ele tinha, e ali, cara, eles meteram o taser nele, o cara desmaiou, foi pra dentro da caminhonete e já era. Eles levariam o empresário até um depósito abandonado, que na verdade era propriedade do Delgado. Lá isso se convertiria no Hotel Inferno, que foi como ele descreveu, já que sofreu torturas das mais pesadas possíveis, até simulacros de morte e até roleta russa jogaram com ele lá. E tudo era pra firmar um monte de papelada, né, que a princípio ele negou rotundamente qualquer tipo de coisa, e foram mais de 20 dias que ele passou lá, ao ponto de perder 20 quilos, cara. E o ponto principal aqui é que ele conta que durante já quase indo pro fim do sequestro, onde ele já tinha assinado um monte de papelada, onde as contas dele, inclusive no exterior, na Suíça, por exemplo, que ele tinha contas na Suíça, foram todas esvaziadas ao ponto de perder $1 milhão em contas no exterior, e todos os negócios dele empresariais. Ele disse que no meio disso, já indo pro final, ele reconheceu a voz do Daniel Lugo, e foi nesse momento que tudo foi realmente pro caralho, porque a princípio eles nem iriam matá-lo, porém depois disso não havia dúvida que eles iam ter que terminar o trabalho completo. A princípio eles pensaram em fazer o mais simples, simplesmente matar o cara ali na hora, dar um tiro nele, esquartar e jogar no rio. Só que como eles também tinham pensado em outra coisa antes, que era a respeito do seguro de vida, que ia ser entregue à mulher do empresário argentino pelo valor de $2 milhões, eles pensaram, não, se a gente matar ele e jogar no rio, o corpo vai demorar semanas ou inclusive até meses a ser encontrado, então a gente nunca vai receber esse dinheiro na hora ali, pelo seguro de vida. Vamos fazer algo que a polícia possa encontrar na hora e ter o corpo dele na hora. E eles pensaram em uma tática antiga, inclusive da máfia italiana ou de outras máfias que já atuavam nos Estados Unidos, que era uma coisa muito comum: simular um acidente de carro. E foi exatamente o que eles fizeram. O Mark Schiller, ele era abstêmio, não ingeria bebidas alcoólicas, porém nesse dia eles obrigaram ele a beber todas, então o cara tava extremamente bêbado e ele foi colocado dentro de um carro. Enfim, eles simularam lá o acidente, o carro tava completamente destruído, até mesmo queimado, tem fotos reais desse carro. E quando eles saíram e pensaram que tava tudo certo, que o plano tinha saído com perfeição, ele já tinha $1 milhão na conta, na verdade não foi assim, porque o cara continuava vivo, mano. Então ele continuou vivo, ele conseguiu chegar com vida no hospital, se recuperou, só que poucos dias depois dele dar entrada no hospital, ele foi embora, sem ter dado de alta. O cara tava todo quebrado, então ele teria que passar muito tempo no hospital. Porém, ele começou a investigação junto com um detetive que era bem reconhecido já naquela época, que era o Ed Du Bois. Um dos conselhos que ele deu era pra sair
do hospital. Lá ele foi para outros estados dos Estados Unidos e também foi para Colômbia se resguardar enquanto não se concretizava as investigações, né? E em primeira instância, pessoal, a história foi tão surreal que a polícia não acreditou no argentino. Eles acharam realmente que se tratava de um cara bêbado, alcoólico, que tinha sofrido um acidente e que estava inventando uma história surreal. E agora a história começa a se encaminhar já pro final, porque essa quadrilha de fisiculturistas não quiseram parar por aí. Eles tiveram outra vítima, que foi o Frank Giga e a esposa dele, Christina Fulton. Frank Giga era outro empresário também de Miami que ganhou milhões de dólares com o telesexo, que foi uma coisa muito inovadora na época, o famoso gozofone. Exatamente, o cara ganhou milhões de dólares com isso na época e foi o próximo alvo da quadrilha. E no dia 25 de maio de 1995, não tinha passado nem um ano do primeiro crime que eles cometeram, eles passam a ter uma reunião com ele, supostamente para fechar acordos empresariais, só que tudo acaba saindo de controle e eles acabam matando primeiro o empresário e depois acabam sedando a esposa dele. Depois ela acorda, né, e eles tentam pegar informações a respeito de senhas de cofres, ou para fazer alguma assinatura ou coisa do tipo, né, tentando pegar mais dinheiro dos caras. Só que nessa hora a esposa, que tava com um completo estado de choque, começa a gritar por ajuda, enlouquecida, e eles decidem aplicar mais uma dose de um analgésico para cavalo que eles tinham ali. E no momento da segunda aplicação, a mulher depois simplesmente deixou de respirar, sofreu, lógico, uma overdose. Supostamente toda aquela cena que a gente vê no filme deles usando lá a motosserra, colocando nos barris, tudo foi exatamente assim, aconteceu realmente isso, o cabelo ficou preso na motosserra, tudo isso aí, segundo os relatos, foi realmente verdadeiro, cara. Então você percebe também que essa quadrilha era também, além dos caras serem completamente loucos, compulsivos, os caras eram bem burros também pra fazer esse tipo de crime, né? Então com isso, a situação foi se desenvolvendo muito rápido. Já para esse mesmo ano de 1995, foram presos o Daniel Lugo, o Doyle, o Delgado, o Dorbal, todo mundo, inclusive também o John Meese, que foi um participante indireto que teve, por exemplo, ele era administrador lá do Sandin, que ajudou com várias assinaturas e facilitações fiscais para que o crime possa ser concretizado. Ele também foi preso, só que o julgamento só foi começar em 1998, inclusive na época foi muito midiático, tinha mídia pra caralho cobrindo esse julgamento, todo mundo queria saber o que ia acontecer. E o que aconteceu foi o seguinte: o Daniel Lugo e o Adrian Dorbal foram condenados à pena de morte. Já o Jorge Delgado, que decidiu cooperar com a investigação diretamente, dando o máximo de informações, ele teve a pena reduzida e passou 15 anos na prisão. Hoje em dia ele é um homem livre, ele ficou livre no ano de 2002. Já os outros dois tiveram penas menores e não tem nem informações deles hoje em dia muito confiáveis. Já o John Meese, ele pegou 30 anos de prisão, ele veio a falecer cumprindo pena ainda na prisão em 2004. E se vocês se perguntam sobre o Daniel Lugo e o Adrian, que foram condenados à pena de morte, isso na verdade nunca foi concretizado, porque alguns anos depois foi anulada essa condenação e agora, já quase há 30 anos desse crime, terá um novo julgamento. Então eles nunca vão ter liberdade, tá? Isso não vai ser uma alternativa. A única coisa que pode acontecer é que, como a justiça indica que 30 anos depois pode ser solicitado ou a liberdade condicional ou um novo julgamento, né, nesse tipo de crime, eles terão um novo julgamento, mas vai ser apenas para decidir se dessa vez eles vão pra pena de morte ou se continuam na pena perpétua o resto da vida na cadeia, né? Esse foi um dos casos mais bizarros dos anos 90 em Miami, ninguém quase acreditava nisso. E com respeito ao empresário argentino, ele tá vivo até o dia de hoje, inclusive ele lançou um livro contando muitos detalhes a respeito do acontecimento, já que ele afirmou que não gostou do filme, porque ele percebeu que o filme colocava ali uma posição de humor negro, muita comédia, muita piada na situação e de alguma forma fazia com que o espectador se sentisse do lado da gangue dos fisiculturistas e não da vítima que estava ali sendo torturada e tendo a vida acabada por eles, né? Então ele criticou duramente o filme e é verdade, né? O filme foi dirigido pelo Michael Bay, ele tem algumas ideias meio loucas, só que foi bem peculiar a forma de tratar isso.
A verdade é que eu gostei, só que foi bem diferenciado, né? Levando em consideração que era uma história real, onde normalmente é tratado com o máximo de seriedade e tentando ser muito fiel à história. Se bem foi fiel à história, ele optou por um gênero de comédia dramática, com cenas banais, com humor negro e com coisas que fazem você realmente dar risada daquela situação e achar que tudo é uma brincadeira, né, cara? Mas eu acho que até que foi acertado. Até porque a gangue fez cada coisa louca e banal mesmo, que de alguma forma eu acho válido a satirização do acontecimento. Mas pessoal, essa foi a história completa desse caso que inspirou esse filme, muito bom. Se você não assistiu ainda, assiste, que é bem legal. E é isso, rapaziada, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.